Oi, gente, tudo bem? Eu sou Noêmia Soares e esse aqui é o canal Papo de Mulher. É o cantinho onde eu sento para conversar com vocês, contar sobre a minha história da cirurgia de histerectomia e oforectomia. E coloco aqui também alguns vídeos avulso de receitas, enfim. Mas no vídeo de hoje, eu quero responder a uma pergunta de uma amiga que deixou aqui nos meus vídeos. Mas, primeiramente, gente, eu quero explicar para vocês. Eu não sou especialista na área de saúde. Eu não entendo nada da área de saúde, tá? Eu sou apenas uma paciente que em dezembro de 2018 passei pela cirurgia de histerectomia e oforectomia, que é a cirurgia de histerectomia, é a retirada do útero. E a cirurgia de oforectomia é para retirar o ovário. Então, eu passei por essas duas cirurgia em dezembro de 2018 e a partir daí eu comecei a gravar vídeo e falar para vocês como está sendo a minha vida depois dessa cirurgia. Por que que eu faço isso? Porque quando eu estava na fila de espera para fazer essa cirurgia, eu senti assim necessidade de saber de uma outra pessoa que tinha passado por essa cirurgia, como que seria depois da cirurgia. Então eu vim aqui no YouTube e procurei muito por vídeos de pessoas que tivessem passado por esse tipo de cirurgia. E eu não encontrei ninguém que contava, que fizesse um relato de como fica a vida depois da cirurgia. Então eu fiz um propósito comigo mesmo, que quando eu passasse por essa cirurgia, eu iria fazer vídeo e contar dia após dia de como seria a recuperação, de como estava sendo a minha recuperação. Então a partir daí eu faço vídeo para poder conversar com vocês e contar sobre a minha cirurgia e sobre a minha recuperação, como foi comigo. E quando eu precisei de vídeo como esse, eu só encontrei médicos, eu só encontrei vídeo de médicos falando sobre essa cirurgia. E eu não queria ouvir dos médicos, porque eles falam aquilo que eles aprenderam. Eles não passaram pela cirurgia. Eles não sabem o que um corpo que passou por esse tipo de cirurgia sente. Eles não sentiram na pele o que a gente sente depois da cirurgia. Então, eu queria encontrar relato de paciente que tivesse passado pela cirurgia e não encontrei. Então, por isso que eu faço vídeo, gravo e falo sobre essa cirurgia como foi comigo. Eu não falo como uma profissional, eu falo como uma paciente, tá bom? E no meu vídeo, o nome dela é Vera Beirute. Ela deixou uma pergunta assim pra mim. Mioma é câncer? Ou tipo, mioma vira câncer? E como eu não sou profissional, gente, eu não sou profissional na área, então eu fui pesquisar. Eu pesquisei no Google se o mioma, se ele vira câncer. Então eu pesquisei por várias fontes, por vários blogs, e aí hoje eu vim trazer a resposta para vocês, tá bom? O que eu vou passar para vocês aqui é que eu peguei no blog de uma profissional. Eu vou até ali olhar qual é o blog, qual é a fonte para poder falar para vocês. Ó, a fonte que eu vou usar para poder responder a Vera é Mulher Consciente, tá? É um blog onde eu peguei essa matéria, tá bom? Então vamos lá. Olha, aqui diz assim: muitas mulheres se assustam quando recebem o diagnóstico de mioma no útero, por acharem que se trata de um câncer. Mas não há razão para pânico. Miomas não se transformam em tumores cancerígenos e não aumentam o risco de ter câncer de colo de útero, o que significa que não representa uma ameaça grave à saúde. Mesmo assim, você deve dar atenção ao problema, pois pode ser necessário tratamento para evitar desconforto e complicações como a anemia. Os miomas são bastante frequentes, principalmente em mulheres em idade reprodutiva. Muitas vezes não causam sintomas e nem acabam sendo descobertos. Vou repetir novamente.
muitas vezes não causam sintomas e acabam sendo descobertos acidentalmente pelo médico durante um exame de rotina. Mas quando aparecem os sintomas, podem incluir menstruação por período prolongado e com fluxo intenso, o que pode levar a anemia, cólicas, sangramento fora de hora entre uma menstruação e outra, dores abdominais, pélvicas e na relação sexual, problemas urinários. Então, esses são os sintomas, segundo o blog aqui, esses são os sintomas que uma mulher que tem mioma no útero pode sentir. Vou repetir aqui para você. Menstruação por período prolongados e com fluxo intenso, o que pode levar à anemia, por perca de muito sangue, né? Então, a pessoa acaba ficando anêmica. Pode ter cólicas fortes, né? Sangramento fora de hora entre uma menstruação e outra, dores abdominais pélvicas e na relação sexual e problemas urinários, tá, gente? Esses são os sintomas que as mulheres sentem, mulher que tem mioma no útero, tá bom? Se você tem algum desses sintomas, não quer dizer que tenha mioma necessariamente, mas é preciso procurar um médico que pode pedir exames de imagem e até biópsia para chegar a um diagnóstico. Há casos em que um tipo de câncer, o sarcoma, pode ser confundido com mioma. No entanto, a incidência de mioma é muito comum nas mulheres, enquanto o sarcoma é raro. Tá vendo, gente? Muitas das vezes é um sarcoma que tem ali no seu útero, que ele é muito parecido com mioma. Às vezes o médico, ele vê e ele fala que é mioma. E aí, mais pra frente, acaba sendo um câncer. Aí já fica aquela história. Ah, porque eu tinha mioma e o meu mioma virou câncer. E não era, gente, um mioma. Era simplesmente um sarcoma, que é o tal do câncer. E às vezes o médico confundiu ele com um mioma e te deu o diagnóstico de mioma e mais pra frente era um câncer. E aí já fica a história, ah, eu tinha um mioma e acabou virando câncer. E não era. Ó, aí aqui mais pra baixo fala sobre o tratamento de mioma no útero. Como é? Ó, miomas geralmente crescem lentamente e tendem a diminuir ou desaparecer após a menopausa. Se você convive com eles e nem percebe, pode não precisar de tratamento. Mas o acompanhamento periódico com o ginecologista é fundamental. Quando o mioma se desenvolve e causa desconforto, é preciso encontrar o tratamento mais adequado para seu caso, que pode ser medicamentos, conseguem controlar o sangramento menstrual, inibem o crescimento dos miomas ou reduzem seu tamanho. E a embolização, o nome é complicado, mas a técnica não. O médico introduz um catéter na região da virilha e injeta partículas que impedem a chegada de sangue ao mioma, fazendo com que ele pare de crescer. Ou a cirurgia. Geralmente é indicado para os casos em que os sintomas são mais intensos e não foram controlados com medicamentos. Mioma e gravidez. Miomas uterinos geralmente não interferem na concepção ou na gravidez. No entanto, é possível que alguns miomas, em especial o que está localizado dentro do útero, atrapalhem a fertilidade e aumentam o risco de certas complicações na gestação, como deslocamento da placenta, crescimento do feto, parto prematuro e, em casos mais graves, aborto. Dependendo da situação, os médicos costumam recomendar que os miomas sejam retirados antes de tentar a gravidez. Então tá aí, gente. Tô respondendo aqui a nossa amiga, né? A Vera, ela deixou essa pergunta no meu vídeo. Como eu não sou nenhuma profissional na área, eu fui pesquisar e encontrei em todos os blogs, em todos os sites que eu pesquisei, que eu li sobre o mioma, todos os sites falam que o mioma não vira câncer e que ele tem tratamento. Então, gente, eu deveria, antes
antes de passar por essa cirurgia, eu deveria ter me informado mais. Gente, porque se naquela época que eu passei por essa cirurgia, se eu tivesse um entendimento sobre o mioma no útero igual eu tenho hoje, eu jamais, gente, eu jamais teria passado por essa cirurgia. Ou, se eu soubesse qual é a reação de um corpo, de uma mulher que passa pela cirurgia da esterectomia e da oforectomia, eu jamais iria passar por essa cirurgia. Eu ia procurar tratamento. Apesar que nós que precisamos do SUS, é mais difícil ter um acompanhamento médico do jeito que você precisa. É mais difícil você conseguir que o médico converse com você, te explica e te ajuda. É muito difícil pelo SUS, apesar de que eles acham que o médico do SUS, ele prefere, é lógico, ele prefere fazer a sua cirurgia, porque ele ganha mais fazendo a sua cirurgia, ele ganha mais por fazer a cirurgia. Vocês estão me entendendo? Então, o médico do SUS, ele prefere te passar a faca, arrancar seu útero fora, arrancar seu ovário fora e adeus, tchau e pronto. Ele não quer saber se você vai ter complicação no futuro, o que vai acontecer com você. E o atendimento pelo SUS, ele não vai ficar ali... não são todos os médicos, mas a maioria do médico no SUS, ele não procura te dar uma atenção, conversar com você, vamos tratar, isso não precisa operar, você pode fazer um tratamento, não precisa tirar o seu útero e coisa e tal. Ele não vai falar isso pra você. O médico do SUS é muito difícil, ele só vai querer te operar. E ponto. Quanto menos ele vê a sua cara lá no SUS, é melhor pra ele. Porque eles acham que o SUS, a gente tá tendo um atendimento gratuito e não é, gente, não é. Param de falar que o SUS é gratuito, que não é. Você paga caro pelo SUS, você paga caro para manter o SUS. Você paga caro no salário de um médico do SUS. Então você não tá indo de graça, você tá pagando para isso. E voltando lá no assunto, se eu soubesse como eu iria ficar depois dessa cirurgia, eu jamais, gente, eu teria feito essa cirurgia. Eu ia optar por fazer tratamento, que eu acredito que, olha, eu preferia 1000 vezes gastar aí uma vez no mês, uma vez no ano, ou não sei, eu preferia gastar com um médico particular para ele me acompanhar e passar os medicamentos, tratar esse mioma até eu entrar na menopausa, do que ter ido fazer a cirurgia, gente. Eu fiz essa cirurgia por não saber como eu iria ficar depois. Talvez se eu tivesse retirado só o útero, eu não tinha ficado tão mal do jeito que eu fiquei retirando o ovário. Porque retirei o ovário e entrei na menopausa, e a menopausa acaba com a gente. A menopausa é terrível. Mais pra frente eu ia ter a menopausa? Sim, eu ia ter a menopausa. Só que talvez iria ser menos dolorido do que eu... Iria ser... Assim... Eu passei momentos muito difíceis, gente, depois dessa cirurgia. E ainda passo, assim... Tá mais fraco porque eu tô fazendo tratamento e tudo. Mas eu sofri muito com essa cirurgia. Eu sofri muito. Então, eu não fiquei mais a mesma depois da cirurgia. Então, por isso que eu falo hoje, se eu soubesse como eu iria ficar, se eu soubesse de tudo que iria acontecer comigo, eu teria optado por tratar o mioma, evitar a menstruação, até que eu entrasse na menopausa. Porque o mioma, gente, ele cresce, ele se alimenta do sangue da menstruação. Se você não tem mais menstruação, o seu mioma ele vai regredir até sumir depois que você entrar na menopausa. Segundo o que eu vejo no blog dos médicos, sabe? Que eu procuro agora ler, procuro me informar. E eu sempre vejo os médicos, eles falam que depois que você entra na menopausa, que você não menstrua mais, o seu mioma, ele murcha, ele regride e às vezes até some, desaparece, porque ele não tem mais o sangue da menstruação para ele se alimentar. Então, gente, se eu soubesse disso, eu falo para vocês, eu jamais teria passado por essa cirurgia. Eu passei porque eu não sabia do que viria depois, sabe? Como eu iria ficar depois. E, enfim. E não é, gente, porque eu estou falando isso daqui, que às vezes você tá aí na fila de espera, esperando passar por essa cirurgia, eu tô falando pra você, não passa pela cirurgia, não é isso. Eu tô falando tipo, a minha opinião, o que eu queria pra mim. Hoje, o que eu queria pra mim, se eu soubesse como eu iria ficar,
Hoje eu optaria por não retirar o meu útero, não retirar o meu ovário, tratar o mioma. Tem medicamento sim para tratar o mioma. Se você não menstruou, seu mioma não cresce. E o mioma, olha, eu passei mais por essa cirurgia porque eu tinha medo, eu achava que esse mioma era o início de um câncer. Eu pensava que era. Só que também foi falha minha. Por que que eu não procurei ler mais, né? Por que que eu não procurei mais no Google? Eu não procurei, gente. Eu procurei vídeos no YouTube. E eu não encontrei vídeos no YouTube. Eu encontrei um médico. Ele é um médico brasileiro e ele atua nos Estados Unidos, um médico muito famoso. Não é aquele um cirurgião plástico, não, que todo mundo conhece, não. É um outro médico, ele é ginecologista, oncologista. Ele é um médico muito especial. A especialidade dele, enfim. E ele sempre fala nos vídeos dele, ele aconselha, ele fala assim, eu não retiro o útero de mulher nenhuma. Se ela tá com mioma, eu vou tratar o mioma. Então, antes da minha cirurgia, gente, eu vi o vídeo desse médico. Eu vi o vídeo dele. Só que o meu médico, meu ginecologista, falava que não tinha outro recurso a não ser retirar o útero. Só que hoje eu entendo. Para ele era melhor retirar o meu útero do que ficar vendo a minha cara lá, às vezes todo mês, ou às vezes uma vez no ano, para poder tratar o mioma. E que para ele fazer a minha cirurgia seria melhor, que ele receberia mais, que ele ia ganhar mais. Ele ganha para fazer a cirurgia, né? Então, assim, eu vi o vídeo desse médico, ele falou que por ele não retira o útero de mulher de jeito nenhum, mas antes ele procura tratar o mioma, que tem medicamento, tem como combater o crescimento do mioma, e depois que essa mulher entra na menopausa, o mioma regride, o mioma murcha e pronto. Eu vi um vídeo desse médico. E aí, gente, mas esse médico é um médico famoso, ele nem atua aqui, ele atua nos Estados Unidos. E então, assim, para consultar com ele, uma mulher para ter tratamento com ele, ela tem que ter muito dinheiro. Se ela não tiver dinheiro, ela não tem nem acesso ao consultório desse médico. Então, eu acabei entrando na fila de espera, acabei passando por essa cirurgia, sofri bastante, foi uma recuperação lenta e longa, de muito sofrimento, como que fala, a pior parte do sofrimento é a depressão, que você fica deprimida por causa do sintoma forte que você tem, enfim. E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta da nossa amiga, que segundo os médicos, segundo as matérias, os blogs, né, que eu li, um mioma, ele não vira câncer, porque o mioma, ele tem cura, e não é porque você teve um diagnóstico de mioma que você vai ter um câncer no seu útero. Você pode tratar com medicamento e esse mioma não tendo o sangue da menstruação para ele se alimentar, ele não cresce. A tendência é regredir, é murchar e sumir. Então é isso, tá? O que eu tenho para te responder é isso. E, enfim, um beijo para cada uma de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!